bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje vamos dar uma olhada no nosso sistema de defesa, o sistema imunológico. Aquela rede super complexa que protege a gente, né? De vírus, bactérias, enfim. Isso mesmo, essencial para nossa sobrevivência. Mas, e quando essa defesa falha? Aí que entram as tais imunodeficiências. Algumas são tipo de nascença, genética, sabe? Exato, congênitas. E outras a gente adquire ao longo da vida, por vários motivos. Hoje, a nossa conversa vai mergulhar nas fontes que recebemos para entender melhor essas vulnerabilidades. E vamos focar bastante numa bem conhecida, a AIDS, causada pelo HIV. Perfeito. E olha, a consequência mais direta de um sistema imune fraco é, mais infecção, né? É quase um jeito de investigar. Como assim? A defesa está falhando. Por exemplo, se o problema é com anticorpos, a imunidade humoral, aí é comum ter problema com bactéria encapsulada. Entendi. Agora, se a falha é nas células T, na imunidade celular, a pessoa fica mais vulnerável a vírus, a micróbios que vivem dentro das células. E aí que aparecem as infecções oportunistas, né? Aquelas que normalmente não causariam nada. Faz sentido. Então vamos começar pelas congênitas, as primárias. Aquelas que são, como você disse, de fábrica. Defeitos genéticos. Isso. Geralmente aparecem na infância, adolescência, mas às vezes só mais tarde. E uma das fontes traz um dado, eu achei interessante, que nos Estados Unidos, 1 em cada 500 pessoas nasce com alguma falha imune. Claro, a maioria não é grave, felizmente. Mas mostra que não é tão raro assim, né? E essas falhas podem acontecer em vários níveis. Pode ser lá na frente, na imunidade inata, aquela primeira resposta. Ou pode ser no desenvolvimento dos linfócitos B ou T, ou até mesmo na hora de ativar esses linfócitos já maduros para a luta. E sobre essa imunidade inata, a primeira linha, as fontes dão exemplos bem claros, né? Tem a doença granulomatosa crônica, a DGC. Isso, a DGC. Basicamente, as células que deveriam limpar a sujeira, os fagócitos, elas não conseguem produzir as substâncias químicas certas, as espécies reativas de oxigênio. Sem munição. Exato. É como um exército sem munição. Aí não conseguem matar os micróbios que engolem. O resultado, infecção atrás de infecção, bactéria, fungo. E o corpo tenta isolar, formando os granulomas. E tem outra, a deficiência de adesão leucocitária, a LAD. A LAD, sim. Na LAD1, o problema está nas garras que os glóbulos brancos usam para grudar e sair do sangue e ir para a infecção. As integrinas. Então, eles não conseguem chegar lá. Exatamente, não conseguem sair do vaso sanguíneo para chegar onde a briga está acontecendo. Imagina, bombeiros presos no quartel. Aí dá infecção recorrente, dificuldade de formar pus, porque o pus é basicamente um monte desses glóbulos brancos mortos ali na batalha, né? Entendi. Complicado. Agora, subindo um pouco na gravidade, tem a SCID, a imunodeficiência combinada grave. O nome já assusta. E com razão. SCID afeta as duas frentes principais. Os anticorpos, ligados às células B, e a ação direta das células T. É muito grave. Devastador, imagino. Sim. Sem tratamento, os bebês com SCID podem morrer por infecções que pra gente seriam banais, tipo pneumonia por pneumocistes. Vírus comuns, como catapora, CMV, viram um perigo enorme. Nossa. De um ponto crucial. Vacina de vírus vivo, mesmo atenuado, pode causar a doença neles. O sistema não consegue nem combater a versão fraquinha. Que perigo. E quais são as causas mais comuns disso? Olha, uma das principais é a SCID ligada ao X, né? Afeta mais meninos. A mutação está num gene que é parte de vários receptores de sinais químicos importantes para as células imunes se comunicarem, as citocinas, a cadeia gama comum. E o que isso causa? O resultado principal é uma falha grave no desenvolvimento das células T e das células NK. As células B até se formam, mas sem a ajuda das células T, elas não funcionam direito. Entendi. Outra causa importante é a deficiência de uma enzima, a ADA, adenosina desaminase. Isso leva ao acúmulo de lixo tóxico que mata os linfócitos enquanto eles se desenvolvem. E tem a de George também, né? A síndrome de George. Essa é diferente. É um problema no desenvolvimento do timo, que é a escola das células T.
geralmente por uma deleção no cromossomo 22. E causa outros problemas também, cardíacos, faciais. Agora, saindo um pouco dessas combinadas e focando mais nos anticorpos. As fontes falam da agama-globulinemia ligada ao X, a doença de Bruton. Ah, sim, Bruton. Aqui o defeito é bem específico. Uma mutação num gene do cromossomo X afeta uma enzima-chave, a BTK. BTK. Isso, tirosinoquinase de Bruton. Ela é tipo um interruptor para a célula B passar de imatura para madura, pronta para fazer anticorpo. Sem BTK, a linha de produção para no meio. E aí? Aí, quase não tem célula B madura, nem anticorpo. E sem anticorpo, a pessoa fica muito vulnerável à bactéria. A sorte é que dá para tratar com reposição de gama-globulina, né? Funciona como um escudo emprestado. Entendi. E mencionaram também a deficiência seletiva de IgA. Essa parece ser bem comum. É a mais comum das primárias, sim. Talvez 1 em 700 pessoas de origem europeia. Falta especificamente a IgA, que é o anticorpo principal das nossas mucosas, intestino, vias aéreas. A primeira barreira ali. Exato. O curioso é que muita gente nem tem sintoma. Talvez outras defesas compensem. Mas outros podem ter mais infecção respiratória, diarreia. Mostra a importância da IgA no dia a dia. E para tratar essas mais graves, como a CID ou a LAD, o que se faz? Além da reposição de anticorpos que a gente falou para Bruton, para essas mais graves, a melhor opção costuma ser o transplante de células-tronco hematopoéticas. Um transplante de medula óssea, basicamente. Reconstrói o sistema imune. Isso, com células saudáveis de um doador. E tem a terapia gênica, né? Que tenta corrigir o defeito genético direto nas células da pessoa. É uma promessa enorme, já teve sucesso para a da CID, por exemplo, mas ainda tem desafios, riscos, é uma área que está avançando muito. Entendi. Mas nem toda falha imune vem de fábrica, né? Às vezes o sistema enfraquece depois por outras coisas. Exatamente. São as imunodeficiências adquiridas ou secundárias. E tirando a AIDS, que a gente vai falar mais, elas são até mais comuns que as primárias graves em muitos lugares. E quais são as causas? Ah, são várias. Desnutrição grave, principalmente falta de proteína, é uma causa enorme no mundo. Câncer espalhado, ou tratamento como químio, radioterapia, que detonam a medula óssea, onde as células imunes nascem. Certo. Medicamentos para evitar a rejeição de transplante ou para doença autoimune, os imunossupressores. E, claro, infecções que atacam o próprio sistema imune. Como o HIV. Exato. Até tirar o baço, a esplenectomia, aumenta o risco para umas bactérias específicas. E essa última categoria, infecções que atacam o sistema imune, leva direto ao HIV e à AIDS, que é um foco grande das fontes que a gente viu. Sem dúvida. A AIDS é, a imunodeficiência adquirida de maior impacto global, causada pelo HIV, um retrovírus, que destrói progressivamente o sistema imune. É um lentivírus, age devagar, mas é implacável. E como ele faz isso? Qual a estratégia dele? O HIV é um vírus de RNA e ele carrega uma ferramenta especial, a transcriptase reversa. Aquela que faz DNA a partir de RNA, o contrário do normal. Isso. Ele usa essa enzima para fazer uma cópia de DNA do material genético dele. E aí, com outra enzima, a integrase, ele insere esse DNA viral no nosso próprio DNA. Fica lá escondido como um provírus. Esperto. Muito. Para entrar na célula, ele usa proteínas na superfície dele, tipo a GP120. Ela se liga primeiro na molécula CD4, que está muito presente nos linfócitos T auxiliares. Os maestros do sistema imune. Exatamente. E depois se liga num segundo receptor, um correceptor, CCR5 ou CXXQ4. Aí sim ele consegue entrar. E uma vez lá dentro, integrado no nosso DNA, ele fica quieto? Pode ficar por um tempo, sim, latente. Mas e aqui está um ponto central. Quando essa célula T hospedeira é ativada para fazer o trabalho dela, tipo combater outra infecção, essa ativação também liga o provírus HIV. Ele começa a usar a máquina da nossa célula para fazer mais cópias dele, RNA viral, proteínas virais. Outra enzima dele, a protease, corta essas proteínas no tamanho certo, e aí novos vírus são montados e saem para infectar mais células. Um ciclo vicioso.
E os remédios agem aí, né? Exatamente. Os principais tipos de antirretrovirais, a terapia ART, agem inibindo essas enzimas, a transcriptase reversa, a integrase, a protease, ou até a entrada do vírus na célula. Entendi o ciclo, mas como é que isso destrói o sistema imune e leva à AIDS? Como a doença progride? Geralmente tem 3 fases. Primeiro a fase aguda, logo depois da infecção, o vírus se multiplica muito rápido, principalmente nos tecidos linfóides, tipo no intestino, e já tem uma perda grande de células T CD4+. É a fase que dá sintoma de gripe, às vezes. Isso. Muita gente tem sintomas tipo gripe, a carga viral no sangue está altíssima, depois o sistema imune reage, consegue dar uma controlada, aí entra na fase crônica, a latência clínica. Que pode durar anos, né? Anos. A carga viral no sangue baixa, a pessoa pode ficar sem sintomas, mas o vírus não sumiu. Ele continua se replicando, mais devagar, escondido nos linfonodos, e a contagem de CD4+ vai caindo. Devagarinho, mas vai. É uma guerra silenciosa, então. Exato. Uma guerra de atrito. E o pior, como eu disse antes, é que a própria ativação do sistema imune para combater outras coisas, ou o próprio HIV, acaba estimulando a replicação do vírus que está escondido. É como tentar apagar fogo com gasolina. Que paradoxo terrível. Aí, depois de anos, a contagem de CD4+ cai abaixo de um limite crítico, geralmente 200 células por milímetro cúbico. E aí a pessoa é diagnosticada com AIDS. A imunodeficiência já é grave. E essa perda das células T CD4+, os maestros, como ela acontece? É só o vírus matando a célula diretamente? Não só isso. A produção do vírus pode sim matar a célula infectada. O vírus também pode fazer as células se fundirem, virando sincícios inviáveis. Tem a piroptose, um tipo de morte celular inflamatória. Mas tem mais coisa, né? Tem. Os efeitos indiretos talvez sejam até mais importantes. A ativação crônica deixa as células T, mesmo as não infectadas, mais propensas a morrer por apoptose, morte programada. As próprias células T assassinas, as CTLs, ao tentar matar as células infectadas, acabam contribuindo para a perda de CD4+. E outras células, como macrófagos, células dendríticas, também são infectadas, viram reservatórios do vírus, são mais resistentes e continuam espalhando. Com o sistema imune nesse estado, na AIDS, as consequências são aquelas infecções oportunistas que você falou no início. Exatamente. Pneumonia por pneumocistis, candidíase grave, tuberculose fora do pulmão, toxoplasmose no cérebro, CMV, a lista é longa. Além de um risco maior de certos cânceres ligados a vírus, como sarcoma de Kaposi e linfomas. Pode dar perda de peso extrema, problemas neurológicos. E a transmissão, só para relembrar. Contato sexual, sangue contaminado a agulhas principalmente, hoje em dia, e de mãe para filho na gravidez, parto ou amamentação, mas hoje temos prevenção eficaz para isso também. E o corpo? Ele não tenta lutar contra o HIV. Por que não funciona sem remédio? Ah, ele tenta, e como tenta? Produz anticorpos, que a gente usa para diagnóstico, produz as células T citotóxicas, as CTLs, que são super importantes para controlar o vírus no começo. Mas Mas o HIV é um mestre da fuga. O grande trunfo dele é a taxa de mutação altíssima. A transcriptase reversa erra muito ao copiar o RNA para o DNA. então ele está sempre mudando. Sempre mudando a cara, principalmente a proteína GP120 da superfície. Aí fica difícil para os anticorpos e para CTLs reconhecerem ele de forma consistente. Ele também se cobre com açúcares, como num escudo, e usa proteínas tipo a NEF para diminuir os sinais de alerta na célula infectada, para se esconder das CTLs. Nossa, é uma batalha difícil mesmo. E o tratamento atual, a ART, como ela funciona nesse cenário? A ART, a terapia antirretroviral combinada, foi a grande virada, usando um coquetel de drogas que atacam diferentes pontos do ciclo do vírus. Transcriptase, integrase, protease. Isso, ou entrada na célula, a ART consegue suprimir a replicação do vírus a níveis que a gente nem detecta no sangue na maioria das pessoas. Isso deixa o sistema imune se recuperar um pouco e transforma a AIDS de fatal para crônica, controlável, com qualidade de vida muito melhor. É um sucesso da medicina moderna. Mas não cura.
né? Esse é o ponto. Não cura, exato. Controla, mas não elimina. O HIV fica escondido, latente nos reservatórios, principalmente em células T de memória que vivem muito tempo. Se parar o remédio, o vírus volta. Por isso tem que tomar todo dia, certinho. E ainda tem desafios: acesso ao tratamento, efeitos colaterais, resistência do vírus. E a prevenção? E a vacina? Prevenção é fundamental. Testar, camisinha, tratar quem está infectado, porque quem está com carga viral indetectável não transmite por via sexual, o famoso I igual a I, e a PrEP, né? A profilaxia pré-exposição para quem é HIV negativo se proteger. E a vacina? Alguma luz? A vacina continua um desafio enorme, justamente por causa dessa capacidade de mutação do HIV. E porque a gente não sabe direito qual resposta imune seria perfeita para proteger. Conseguir anticorpos que neutralizem todas as variantes do vírus, os tais bNAbs, é muito, muito difícil. Entendi. Então, resumindo essa nossa conversa sobre as fontes, a gente viu um leque enorme de problemas do sistema imune. Desde aquelas falhas genéticas bem específicas que até nos ensinam como o sistema funciona, Isso, cada peça da engrenagem. até essa luta super complexa contra o HIV, que é um vírus que usa nossas próprias defesas contra nós mesmos. Exatamente. E essa ligação entre o tipo de defeito e o tipo de infecção é um padrão claro. Mas também vimos os avanços, né? A ART para HIV, os transplantes para CID, mudou tudo. Só que os desafios continuam. Como curar o HIV de vez, eliminando os reservatórios? Como fazer a terapia gênica ser segura e para todo mundo? Como lidar com as consequências de viver com essas condições a longo prazo? E fica uma reflexão final, né? Que veio forte das fontes sobre HIV. Essa ideia de que a própria ativação imune, mesmo para lutar contra outras coisas, pode piorar a doença. Esse paradoxo. Será que a gente precisa aprender a, modular melhor a resposta imune, não só para HIV, mas talvez para doenças inflamatórias crônicas, autoimunes, onde o sistema parece estar sempre ligado no máximo? É uma questão complexa, né? Buscar esse equilíbrio fino. Algo para a gente continuar pensando, com certeza.